Poelba. Ela chega iluminando tudo onde passa. Faltou luz? Chama a Marúcia Soto, que ela vem fazer aí. Ela vem fazer a religação da sua luz, viu? Marúcia, bom dia. Quanto tempo, menina? Eu tava morrendo de saudade de você, viu? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Cidade FM. Bom dia, minha prima maravilhosa. Kézia tá aqui me assistindo pelo Instagram. E bom dia aos ouvintes. E realmente faz muito tempo, né? Faz algum tempo que eu não volto aqui na rádio. E quem me conhece pessoalmente, né, Ricardo, sabe que tem motivos mais do que justos. Motivos de saúde, um monte de coisa, e a vida é muito dinâmica. Mas é sempre bom retornar. Inclusive, essa história de retornar, Ricardo, recomeçar, retornar, reciclar, reutilizar, são aprendizados que a gente precisa levar para a nossa vida, sem aquele sentimento que a procrastinação faz a gente sentir. Ai, velho, tudo que eu faço não dá certo. Oxe, recomeçar não tá dando certo? Olha aqui, a gente retomando, recomeçando, se reposicionando. Eu tô fazendo as pazes com esses R's, que muita gente que quer ser sempre o bom, o melhor, não faz. Você só é bom em algo porque você repete, recomeça, se reconstrói. Isso faz toda a diferença pra gente. Então você, que na segunda-feira fica dizendo, ai meu Deus, de novo, graças a Deus de novo. Sempre os ciclos estão começando e terminando e recomeçando e se reconstruindo, modificando, remodelando, né? E assim somos nós. A gente precisa fazer as pazes com esse eterno recomeço, que no final das contas é um contínuo. Recomeçar faz parte de seguir. Sim, entendeu? Sim, com certeza. Recomeçar faz parte do seguir da vida. Ô Marúcia, se eu não me engano, foi o inventor da lâmpada que ele Thomas Edison tentou várias e várias vezes, né? E não deu certo, então ele descobriu como não dava certo. Ficou mais fácil acertar, né? Porque descobriu como não dava certo, né? Sim. A excelência, Ayrton Senna, um grande atleta, né? Vamos colocar assim, de alta performance, um corredor de Fórmula 1, ele ensinou que ele aprendeu, foi assim, começando e sabe, uma busca diz como eu posso melhorar, como eu posso melhorar. E a gente tem que olhar para esses ditados feitos, que são condicionantes e limitantes, que são se melhorar estraga. Não, meu amigo, se melhorar, melhora. É verdade. O nosso Criador, que uns chamam de Deus, Universo, Alá, Buda, Jesus, enfim, não importa. Ele está expandindo o universo. A ciência humana comprova que o universo continua se expandindo. Então, se o universo continua se expandindo, adivinha quem é que está trabalhando? Recomeçando, refazendo, continuando. O nosso Criador. Sim. Então, como que eu chego na segunda-feira e fico, ai meu Deus, de novo? Ai, a vida é um eterno de novo. De novo, de novo. Relacionamento é feito de vários de novo. E é isso que o Criador nos promete, uma vida nova, através do aparente recomeço. Parece que é a mesma coisa, mas se você recomeça nessa promessa do novo na sua vida, um relacionamento que era velho pode ser novo. Eu acho muito bonito isso, tenho vivido isso em vários aspectos da minha vida, que eu digo, cara, eu não sou mais a mesma com os meus recomeços. Eu não sou mais a mesma com os meus relacionamentos. Eu não sou mais a mesma. Em vários os pontos de vista que eu achava que eram meus, eu percebi que são nossos. E que eu posso mudar a forma como eu vejo um ponto e posso mudar o ponto que eu vejo. E isso faz parte do processo, né, Maru? Sim, faz. Faz parte do caminhar, de você sempre estar tendo uma outra visão. Poxa, eu pensava que era assim, mas não é. É assim e tal. E descobrir um novo jeito de ser, né, de fazer. Sim. Muito interessante. Se redescobrir. A grande jornada da vida é um redescobrir-se a si mesmo junto com uma força que a gente não conhece, mas que está presente na nossa vida, que é o Criador, Deus, né? Sim. Então, assim, você se descobre. Quanto mais você busca o autoconhecimento, quanto mais você se questiona quem eu sou e quem eu estou e como é que eu penso, como é que eu sinto, você vai percebendo que tem uma força que parece invisível, mas é a única coisa que você é. Pura essência criativa. Criatividade. Então a gente está se criando, se recriando, se remodelando, e o mais bonito, porque é a parte da humildade. Aquilo que tem muita gente que diz assim, joga fora o que não te serve mais.
eu digo, se adube com o que não serve mais. Porque a humildade vem de olhar tudo que você viveu, com tudo que você experienciou e dizer, cara, que fertilidade. O teu sofrimento vira o adubo, né? Vira a substância da qual você se fortalecerá. Sim, com certeza. Eu não sei se vocês, quem me ouve hoje aqui, conseguem perceber, cara, então, aquele abandono, que é o tema principal da nossa fala hoje, vai ser sobre abandono. Enquanto que esse sentimento de abandono, que todo ser humano encarnado neste planeta, quem não gosta da palavra encarnado, todo ser humano que respira neste planeta, experimenta um sentimento chamado abandono. E esse abandono gera uma outra condição, que é de carência. E esse sentimento de carência faz você se moldar através de comportamentos para buscar o suprimento dessa carência. Só que enquanto você não reconhece esse sentimento de abandono, você não supre. E a gente vai lá para a Bíblia, naquele versículo maravilhoso que diz, aquele que tem, todo mais lhe é dado. Então o que é que eu tenho? Carência. O que é que me é dado? Carência. Carência. Todo o mais. Então se eu percebo, cara, eu estou recebendo da minha vida, eu faço, eu agrado, eu me sacrifico em prol dos outros, em prol de likes. Tem gente que faz verdadeiros milagres, né, para poder conseguir os likes, para poder ser amado, ser aceito, ser integrado. E como esse sentimento, ele vem, essa ação, vem de um sentimento de carência, o que a pessoa sente? Que ela não é respeitada, que ela não é valorizada. E só o autoconhecimento faz isso. Eu estive, não sei se eu posso contar isso, mas eu vou seguir o meu coração. Mas vai contar. Vou contar. Eu fui fazer o meu cabelo, né? Porque eu venho do resgate desse feminino ferido e eu tô curando. Então uma mulher curada, ela se cuida, ela se cuida pelo Criador. Se Deus me deu um corpo, se Deus me deu uma vida, eu vou cuidar muito bem dela porque é o meu bem mais precioso. Então estou eu no salão de beleza. E aí eu ouvi uma história que me emocionou muito. Que tinha uma garotinha, e essa garotinha, ela sofreu dor de abandono, como todos nós sofremos. De alguma forma ela experienciou o abandono. E aí, uma pessoa da família do sexo masculino ela viu uns gatos na rua, gatinhos, né? E ela pegou esses gatos e ela cuidava desses gatos, guarda a comida para os gatos. E aí o dono da casa, vamos colocar, ou alguém da casa, pensou assim, cara, esses gatos vão dar trabalho. Não quero esses gatos aqui. E aí, na hora que a garotinha estava dormindo, ele pegou os gatos, colocou numa sacola. Pra, tipo assim, dar um jeito de mandar os gatos embora. Sumir com os gatos. E aí, o amor que busca ser melhor e curar uma ferida, se for de uma criança, parece que os anjos dizem amém. E ela acordou. A criança acordou bem na hora que o adulto, que era para ser o provedor, o que ia proteger, estava sequestrando os gatos na sacola de plástico para ir embora. Ela levantou e com a autoridade de Deus, essa é a parte que eu acho linda, disse, você está abandonando os gatos? Você sabe o quanto dói um abandono? Nossa. Na hora que o adulto viu uma criança que se levantou, no improvável, porque criança dorme muito, né? E ela falou com autoridade, ele olhou e disse, me perdoe, eu não vou abandonar mais os gatos. Então naquele momento houve um resgate dessa dor, abandono, que é uma dor que dói, dilacera. Sim. E aí naquele momento o que não tinha recurso para cuidar dos gatos passou a ter. Aí vamos lá para o salmo, pro versículo, aquele que tem, todo mais lhe é dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe é tirado. Então nesse momento ele saiu de uma escassez provocada por um abandono e começou a ser um provedor, porque ele olhou para a garotinha e disse, eu vou proteger os seus sentimentos. Um homem honrado, um masculino honrado, olha para o sentimento do feminino e diz, nunca mais eu vou ferir os seus sentimentos. Então, eu achei isso tão bonito, porque eu venho desse lugar, eu e a torcida de todos os times, de todos os lugares do mundo. Essa dor abandono não é da Marúcia, não é do Ricardo, não é da garotinha, não é da dona do salão, ela é de toda a humanidade. E como humanidade eu sou uma célula. E eu escolho me comportar
como uma célula que aceita o tratamento de se curar. E de ser um ser humano que diz, ok, eu sei o que é abandono, mas a partir de hoje eu sei o que é o cuidar, o nutrir, o amar. Isso é um exercício, gente, que em situações Deus está mandando para a gente. O provedor, o Criador, está mandando circunstâncias que servirão de adubo se eu for humilde. Sim. Para poder entender que Deus quer que eu tenha o quê? Coragem. E aí todo mais me é dado. Agora, se eu não tenho coragem, até a pouca coragem que me resta, como por exemplo pegar os gatos, colocar na sacola e despachar os gatos, eu já fiz isso na minha adolescência, quando eu tinha 12 anos, eu peguei os gatos também. Ninguém queria dar comida para os gatos. Eu tinha medo dos gatos morrerem, eu não queria que eles morressem na minha presença, eu peguei o gato e levei o gato embora. Então eu sei esse lugar de abandonar. E por que eu abandonei os gatinhos na minha adolescência? Por que eu joguei eles fora? Porque eu me sentia jogada fora. E quando eu resolvi me resgatar, aí eu comecei a acolher. Eu deixei Deus trabalhar na minha vida. Eu digo, Deus, eu não aguento mais de fazer e ninguém me reconhecer. Aí Deus fala comigo, você é preciosa, eu reconheço você. O resto não importa. Entende? No processo de nascer, sou eu e minhas dores. Meu adubo. E aí eu nasço. Entende? Aí a parte dos R's, né? E eu falo pra caramba, porque realmente eu me emociono. Acho que o Ricardo tá aqui. São histórias da vida real. Essas histórias, elas são nossas, da humanidade, não são só da Marúcia. Quem está me ouvindo aqui em plena segunda-feira, diga, eu hoje vou me acolher. Eu vou pegar essa história e tal qual os gatinhos, que eu sou os gatinhos também. Eu vou me tirar da sacola de plástico, que é essa vida plastificada que a gente quer, e vou me colocar no ar livre. Eu vou respirar e eu vou deixar a vida viver através de mim. Exatamente, muito bacana, viu? Gente, o nosso programa de hoje começa muito bem iluminado, com a presença da minha amiga Marúcia de Deus, que estava fazendo a falta danada aqui em nosso programa, viu? Muito obrigado a você que nos prestigia com a sua sintonia e com a sua audiência. Se eu pudesse, teria Marúcia todos os dias aqui no programa com essa reflexão bacana, né, Marúcia, que você traz para a gente aqui, trazendo como experiência de vida e fazendo com que as nossas manhãs se tornem ainda mais especiais. Então, Marúcia, ainda dentro dessa questão do abandono, é algo que às vezes a pessoa passa a vida inteira com essa sensação de abandono e não sabe que é sensação de abandono, não é verdade? Isso. Por quê, Ricardo? Essa parte do sentir, os meus sentimentos, é uma parte exclusivamente feminina, feminino, que não tem a ver com homem e mulher. Então, tudo que eu sinto vem de um lugar profundo. Esse lugar de sentir, ele não é ensinado. A gente vive uma vida muito para fora. Então eu sei essa parte do pensar, do agir, do fazer, do acontecer, sabe? Do para fora. Mas aí quando eu fecho os meus olhos e eu observo o que eu estou sentindo, eu não sei dar nome. Mas esse lugar de abandono, você pode procurar nas suas emoções, nos seus sentimentos. Porque qual é a emoção que vem com o sentimento de abandono? É a emoção de tristeza, de desalento, de insegurança, medo, sabe? E esses sentimentos, eles vão gerar outros. Porque quando eu tento, a partir do sentimento de abandono, ser amada, se eu estou tentando ser amada é porque eu não sou amada. E se eu não sou amada, o que é que o universo vai me dar? Mais experiências para me provar que eu não me amo. Então eu vou sofrer, às vezes, críticas pelo meu jeito de ser. Eu vou receber o espelho do meu sentimento original. Então, como eu não sei o que eu sinto, eu começo a fazer coisas para poder aliviar o que eu sinto. E não é fazendo que a gente cura o interior. É se acolhendo. É perceber, você entende? Então, ou seja, se eu estou sentindo abandono, a última coisa que eu tenho que fazer é ir para a rua. Porque se eu for pra rua buscando afeto, entendeu? Bom, eu vou dar um exemplo. Você está alimentando esse eu vou estar camuflando, escondendo meu abandono e mostrando que eu estou muito bem. Aí vai aproximar pessoas de mim que vão até cuidar de mim, mas vão me abandonar depois. Ou eu vou abandonar essas pessoas para poder eu fazer a seguinte pergunta. Por que é que todo meu relacionamento eu me sinto abandonada? Por que é que eu estou abandonando? Quando foi que isso começou?
Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tantos relacionamentos fracassados e eu me sentindo abandonada. Certo? E isso acontece para homens e para mulheres. Aí você pensa assim, Deus, eu não aguento mais. Às vezes me mostra, sabe quando você se umedece e diz, eu não consigo fazer isso sozinho? Aí você procura ajuda. Às vezes com terapeutas, que foi uma parte que me ajudou demais. Ricardo sabe que quando eu comecei, principalmente aqui na rádio, eu vinha de uma busca de cursos, de terapias, para poder eu sanar esses sentimentos que eu sequer sabia o nome. Hoje eu posso vir falar aqui de vocês de abandono, porque eu descobri que aquilo que eu sentia, que eu não sabia o que era, chama-se abandono. E aí eu fui trabalhando esse abandono. Esse período que a gente entra na terra como semente de Deus, de filha de Deus, e suporta esses processos de romper essa casca da aparência, essa casca do, quem é a Marúcia? Ela é isso, ela é aquilo outro. E eu digo, desconstruo isso. E eu não sei quem eu sou. Mas eu tenho a promessa de ser filha de Deus e eu esperar esse brotar, esse florescer dentro de mim, é um processo que leva tempo. Eu gostaria muito de dizer para vocês que não pode pirlipipim, que eu boto uns cristalzinhos em você e está resolvido. Não é. A gente só tem consciência da dor, da alegria, vou dar um exemplo, quando eu reconheço que tem dor dentro de mim. Sim. Vou dar um exemplo. Como é que eu sei que eu preciso emagrecer? Vou dar um exemplo, de corpo. Porque eu olhando no espelho de cara, eu tô gorda. Então eu tenho que fazer as pazes com essa obesidade. Eu disse assim, cara, então é isso mesmo. E não adianta aqui eu me criticar. Sabe? Mas o que é que eu quero? Eu quero um corpo saudável. Mas se eu quero saúde, é porque eu não tenho saúde. Então eu tenho que reconhecer que eu não estou saudável, trabalhar isso, verificar quando foi que isso começou, me acolher, me resgatar e sanar essa fome, porque essa fome vem de uma falta. Que vem de quê? Do abandono. Então, geralmente, as pessoas que estão muito acima do peso, você vai perguntar para ela, qual é a tua dor principal? E ela vai dizer, eu me sinto profundamente abandonada, eu sinto que eu não sou amada, eu sinto que eu não gosto de mim. A dor da obesidade, ela vem de um lugar principalmente do abandono. Aí, como eu me abandono, eu começo a criar, o corpo é muito inteligente. Ele quer te esquentar, ele quer te proteger. Então, o corpo diz, tudo bem, eu vou cuidar de você. E o corpo, ele pensa assim, não, vamos colocar energia. E aí você começa, tem gente que come bem menos e continua engordando, dá problema nas glândulas, na parte endócrina, entendeu? Então o corpo é uma máquina e o sentimento de abandono não condiz com ele e ele nos protege o tempo todo. Eu tô falando a carência faz você, isso. Vamos dizer, no linguagem mais clara, a carência faz você engordar. Faz. Interessante. Eu já tinha lido sobre isso. E a gente vai experimentando, sabe, Ricardo? Eu venho aqui na rádio conversar com vocês de um lugar de experiências muito minhas. E do que eu vejo em consultório, do que eu vejo na vida, do que Deus vai me mostrando. Quando eu comecei meus estudos, eu só queria ser, enfim, muito estudiosa e inteligente. Mas quando eu disse Deus, eu não dou conta. Porque é um mar de informação. Sim. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história. E eu disse, Deus, eu não dou conta, porque eu queria no profundo da minha alma acabar com aquele sofrimento que tinha em mim. E como esse sofrimento estava em mim, era tão grande, de alguma forma eu entendia que se eu curasse as outras pessoas, tanto é que aqui em Riacho eu comecei com um trabalho, eram as guerreiras, que eram mulheres que estavam acima do peso. E aí a gente ia perdendo peso com muito coach, com muita energia masculina, e tudo que a gente perdia, a gente ia doar para a Casa Vida. Só que assim, foi válido porque a gente fez uma iniciativa, mas aquilo serviu de base para eu ver também que tinha muita dor. Então, como eu não queria olhar para a dor, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria fazer. Que é uma energia masculina linda, precisa. Ela precisa ser honrada. Mas não adianta eu fazer, eu lutar, se os meus guerreiros estão feridos, machucados, mutilados, abandonados. Entende? O general desse exército precisa parar e dizer... Reconheço as derrotas, vou bater em retirada. Curar o feminino é reconhecer que bater em retirada é o melhor lugar que você pode estar, a melhor ação que você pode fazer para curar os seus soldados feridos. São as nossas crianças interiores, que estão precisando de nós, de acolhimento, de silêncio. Estão precisando que, às vezes, Jesus venha com a gente e acolha, às vezes, uma garota que foi abusada.
uma menininha, né? Vou falar da mulher, mas o garoto também. Então Jesus, o porque abandono do pai. o abandono do pai, o abandono da mãe, o abandono do professor. Quantas vezes o professor, né, na sua infinita tarefa que ele tem com problemas em casa, às vezes um aluno chama 1, 2, 3, 4 vezes, o professor não responde porque tem um outro amiguinho que está com problema, e aí esse ali vai se sentir abandonado. E esse sentimento de abandono, ele vai aparecer para todo ser humano na face desse planeta, porque é que é uma escola de se curar desses sentimentos densos, que faz com que a gente não tenha. E não tendo, eu vou continuar produzindo escassez na minha vida. Geralmente o abandono produz dívidas na vida material, produz rompimento nos relacionamentos, na vida de relação, de sentimento. Verdade. E assim você vai tendo uma cadeia de vida fracassada em função do abandono. Verdade. Como é que reverte isso? Passando a ter. Então, aquele que tem, todo mais lhe é dado por acréscimo. E o que não tem? Se eu sinto que eu não tenho amor, que eu não tenho paz, que eu não tenho sucesso, isso vai vindo. Até o que tem lhe é tirado. Então, a Bíblia e os livros sagrados, e às vezes quando você busca para Deus, até o profano vai te dar a tua resposta. Porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Bate na porta, a porta se abre. Se a sua busca for sincera, às vezes num banco, numa fila, alguém lá na frente vai estar conversando e aquela conversa será a resposta. E como eu sei que a resposta é certa? Porque ela liberta, ela dá um sentimento, uau, eu estou me sentindo melhor. Como eu sei que eu estou progredindo no meu processo terapêutico? Se eu me sinto melhor. Se eu sinto assim de, cara, então eu passei a vida inteira buscando no outro um afeto que eu não me dava e nem deixava Deus me dar, porque eu estava presa lá no abandono da minha infância. Quem é que pode dar carinho para Marúcia de 3 anos, 5 anos? Só eu e Deus. Sim. Não tem mais como eu cobrar de ninguém. E quem cobra afeto tá vibrando na dívida. Porque eu só cobro é porque não me pagaram. E se não me pagaram é porque me devem. E se me devem, eu gero dívida. O brasileiro hoje, 80% da população está endividada. Você acha que é por quê? Também é por isso. Por esse sentimento de que não foi feito, de que não resolveram. E eu sei que realmente não fizeram, só que eu vou ficar vibrando nisso até quando? Hoje eu sou uma mulher de 45 anos, você imagina se eu ainda estiver aqui chorando porque minha mãe não comprou a boneca que eu queria no Natal de 1800 já, 1900 e bolinha. Né? Isso aí não faz sentido. E nós atendemos em consultório muitas dores de crianças que não tiveram pirulito, por exemplo. E o adulto não tem. Simples, né? Às vezes é uma coisa muito simples. Sempre é simples. Essa escola sempre é um detalhe. É um detalhe. Essa escola da vida, mas se dói em você, você tem que olhar. Essa escola aqui da vida, gente, não tem muita coisa diferente. Eu desafio vocês a dizer assim, por que você quer ganhar dinheiro? Por que você quer se curar? Ah, porque eu quero viajar. Para onde? Na verdade, o que você quer é sentir que você está vivo. As experiências que você vai utilizar, 5 sentidos básicos, é só para você sentir que está vivo. Mas se você perceber que esse sentimento de vida já está disponível para você agora, você já é tudo que você nasceu para ser. Você respira. Você tem infinitas possibilidades. Sim. Então, muitas das vezes, a gente corre, para no final perceber que a gente só quer estar aqui e agora. Legal, viu? Essa questão do autoabandono, o Marúcia falou que ia falar sobre abandono, eu pensei nessa questão do autoabandono. A gente, quando a gente se autoabandona, parece que tudo piora. Né? Quando você começa a largar tudo de mão, eu não vou mais conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Eu falo por mim mesmo que às vezes nesse desafio que eu estou enfrentando diariamente, porque vir para cá todo dia é um desafio muito grande. Então, às vezes, tem dia que dá vontade de jogar tudo para o alto e largar para lá. E eu não faço isso porque eu sei que se o autoabandono me abandonar, se eu abandonar tudo isso, vai ficar pior. Então, se eu jogar tudo para cima e me abandonar e não me cuidar, vai ficar pior, né? Isso. E nesse momento, você está com a sacola de gatos na mão. Sim. Dizendo, cara, como é que eu vou sustentar esses gatos? Quem é que vai limpar? Quem é que vai cuidar? E aí você está com... Na hora que você disser, cara, a mesma força que deu vida para esses gatos vai fazer com que eu também me acolha. Eu gosto muito quando algo me toca, que eu sinto, que eu faço isso aqui, eu digo, quando foi a primeira vez que eu senti isso?
Aí eu pego, se a cena for muito difícil, geralmente ela vem, né? Poxa, a primeira vez que eu me senti assim foi quando falaram mal de alguém que eu amava e eu não tinha palavras para responder. E é uma das coisas que é muito terrível a gente falar mal das referências das crianças, principalmente. Então, se você não puder falar bem de um pai e de uma mãe para uma criança, cale-se. Se não puder falar bem de um pai e de uma mãe para a criança, cale-se. Esses dias eu estava refletindo muito lá em casa com a minha filha e eu falando assim que durante a minha infância eu ouvi muito falar mal da minha mãe, muito falar mal do meu pai. E aí aquilo vai se introjetando. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu esteja com a blusa rasgada. Aí tem aquele povo que é os bons da sociedade. Olha essa menina tão bonitinha, mas a mãe, a mãe faz um monte de coisa, olha, toda rasgada, o povo sofre. Para que uma mãe tem uma filha para deixar desse jeito? Aí fica só, presta atenção que eu vou falar. E fica só nisso. Aí depois tu passa de novo, a mulher fala outra coisa. Ah, porque a mãe dessa aí não vale nada. Aí você vai ouvindo essas coisas. Sendo que, o que a gente deve ver? Uma pessoa curada, ela vê uma criança em situação vulnerável, está precisando de uma blusa, você chega e diz, olha, se você puder, dê a blusa e diga, sua mãe divina está lhe dando essa blusa. Você é importante. Não importa o que você vai passar, o que você está passando, você é amada, eu te amo. Deus te ama. Se a sua palavra não for de bênção, cale-se. Cale-se. Bote o demônio para fora de outra forma. Não bote na vida de nenhuma criança, de nenhum ser humano. Se a sua palavra não edificar, não quebre o referencial único que um ser humano tem ao chegar nesse planeta, que são os pais. Eu vejo isso hoje. Provavelmente já devo ter com a língua, né? Que diz que a serpente, eu gosto muito disso, a nossa serpente é a nossa língua. Que fica achando que faz justiça falando mal dos outros. Nossa justiça é edificar o ser humano, dizer, ok, abandono, descaso, não é da Marúcia, não é do Ricardo, é do ser humano como um todo. E nesse momento, como eu posso ser Deus na vida dessa criança? Às vezes só um abraço, velho, só um abraço. Chega e abraça a criança. No outro dia, eu lembro que quando eu era criança, uma vizinha me deu um sabonete do Snoopy. E esse sabonete é importante para mim até hoje, porque ela via muitas coisas difíceis que a gente passava, mas ela nunca falou mal. Ela fez o que ela podia, me deu um sabonete no meu aniversário. Exatamente. Então isso é o que vale. Agora eu pergunto, eu, na minha nova versão, tenho sido uma vizinha, né, ou uma amiga que edifica com as minhas palavras, porque a Bíblia, mais uma vez, né, e no princípio era o verbo, e o verbo se fez, e Deus disse, haja luz. Nas suas palavras, há luz? Porque se nas suas palavras não houver luz, só houver maledicência, abandono, descaso, justiça que não justifica nada, que justiça é essa que só aponta? Até um advogado, para apontar um erro, tem que estar fundamentado e buscando uma reparação. Porque se a minha fala é só de dizer que a mãe da criança não presta, que o pai da criança não presta, e minhas ações não edificam essa criança, eu não sirvo de nada. Eu sou, sabe o quê? Eu sou praga, destruindo uma plantinha tão pequena. Sim. Isso não faz sentido, gente. É uma questão de raciocínio. Aí depois, quando eu sou assaltada, eu não entendo que esse assalto, ele é fruto do abandono, que não foi só a mãe que abandonou, não. Eu, com as minhas palavras, estou abandonando, reforçando o descaso para aquela criança. Essa criança é a nossa sociedade futura. Não se engane. A gente precisa olhar quando você amplia a consciência, eu não sou mãe só da Luísa. Eu sou mãe de todos os jovens. Na Caixa a gente está trabalhando com o pé de meia. Eu estou amando, trabalhando igual, assim, muito trabalho, mas eu estou amando, porque eu olho para aqueles jovens e eu digo, meu Deus, isso aqui é o nosso futuro. É o nosso futuro. Você gostando ou não gostando dos programas sociais, os nossos jovens é o nosso futuro. Quando eu estiver lá no hospital, sei lá, passando por dificuldade, o médico que vai me atender, geralmente, são esses jovens. O que é que a gente tem dado para esses jovens? O que é que a gente tem dado enquanto sociedade de diversão, de espiritualidade, de consciência das emoções? Ou a gente está tão preso ainda nas nossas dores, gerando mais dor no mundo? Por isso que o processo, Ricardo, de autocura
de fazer as pazes com todo esse adubo que a vida nos fornece, faz com que eu possa produzir sementes melhores. Não tem o melhoramento genético das sementes? Sim. Eu não sou uma semente e eu estou melhorando a minha semente, estou melhorando a minha filha, no sentido de dizer para ela quem ela é, de dizer para ela, às vezes a minha filha chega comigo, mãe, eu estou me sentindo mal, e eu converso com ela, filha, esse sentimento, ele não é só seu, ele é meu, ele é da sua avó, ele é do seu pai. Porque muitas das vezes a carga é tão pesada que a criança inconscientemente quer carregar tudo para ela. Eu digo, divide, filha, pode me dar essa depressão bem aí, que ela uma vez diz, mãe, eu estou com depressão, dê para mim também, que é minha. Não é só sua. Nós carregamos num DNA todas as glórias e inglórias de sermos uma coisa só, humanos. Nós somos a humanidade. O Maru, ainda falando dessa questão do abandono dos gatos, né? Que nós pegamos como referência, nosso tempo está quase acabando. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui para os pais não abandonarem seus filhos. Porque às vezes, por exemplo, na separação conjugal, acontece muito do pai, principalmente da parte dos pais, abandonar os filhos, e isso acaba trazendo consequências futuras, né, para a vida dessas crianças e adolescentes e jovens que passam por esse momento difícil da vida, que é esse momento do abandono. Então, Marúcio, eu acho tão assim pesado quando é necessário buscar justiça para que o pai possa dar a pensão alimentícia, por exemplo, né? Isso acaba, de uma certa forma, gerando consequências futuras. Eu falo por experiência própria que o abandono do meu pai trouxe muitas consequências para a minha vida. Então a gente convida a pessoa a não se abandonar, mas também não abandonar aqueles a quem Deus lhes colocou como responsabilidade nessa vida. Vamos lá. Existe o mundo do deveria ser e o mundo que é. Geralmente um pai que abandona ou uma mãe que abandona, porque o abandono, Ricardo, ele não é um sentimento produzido por um ato físico. Muitas das vezes tem família que você vai olhar. Esses dias eu vi Chiquinho Scarpa, que é elite brasileira, né, enfim, e ele dizendo que o pai dele nunca falou eu te amo. Se você olhar sobre o ponto de vista de um nome, de presença física, de dinheiro, de valores e costumes sociais refinados, ele recebeu tudo. Mas em uma entrevista ele falou, meu pai nunca me disse eu te amo, isso me doeu, eu me senti abandonado. Perceba que eu estou aqui falando do feminino, que é interno. Então lá no feminino, que é um aspecto da nossa personalidade, do nosso ser, melhor dizendo, ele tem uma ferida que não é só dele. Perceba do que eu estou falando, ele não foi abandonado, o pai criou ele dentro das regras morais. E às vezes, uma criança que não teve nenhuma roupa, filho de um indígena, por exemplo, que nem roupa não usa. E aí você perguntar, você vê ele todo bonitinho, aí você olha assim, ele não experimentou o abandono com o pai. Mas às vezes vai experimentar na escola. O que eu quero dizer a todos nós, inclusive dizer para mim mesma mais uma vez, é que o sentimento abandono, ele precisa ser curado na humanidade. Como vai chegar para nós é uma questão um pouco mais profunda. Claro que o abandono dos pais é um negócio, mas o abandono você vai sentir, às vezes você tem um relacionamento e aí você se sente abandonado, sente que a pessoa não cuida de você, que ela não gosta de você. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, se eu chegar aqui num discurso moralista de tem que, olha, por favor, não abandone. Tudo bem, você não vai abandonar seu filho, mas você não vai poupar seu filho de sentir o abandono. É isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. Porque aí a gente para com essa história de simplesmente buscar culpados. Eu me sinto assim porque minha mãe, eu sinto assim porque minha vizinha, eu sinto assim porque isso é um sentimento humano. E que enquanto célula da humanidade, eu vou deixar Deus curar em mim. Eu vou buscar ajuda para isso melhorar em mim, para que eu pare de produzir abandono, para que eu diminua essa produção desse lixo emocional que está na malha humana, que está no emocional humano.
Percebe o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, quando eu entendo, aí eu digo, então foi através do meu pai. Mas meu pai também sente abandono. E isso faz parte de todos nós. Eu divido. É bonito quando a gente divide, quando a gente soma, quando a gente diz que não carrega isso sozinha, não, me dá aqui para mim. Eu também sinto isso. Eu tenho essa parte. Eu sou mais uma. Eu sou simples e complexa ao mesmo tempo. E aí eu não fico mais nesse lugar. Porque esse lugar também de cobrar, ele é terrível. Eu paro de ficar dizendo, olha, não abandona teu filho. Eu vou olhar e dizer assim, você está vendo o sentimento de abandono que está vindo para você através desta experiência com o seu filho para ser curado? E eu estou falando só de abandono, mas também tem outros sentimentos. E Deus é muito maravilhoso, porque são ciclos e ciclos e ciclos nesse planeta, geração, eras, para que a gente cure a mesma coisa. Isso aqui é uma escola, gente. É uma escola. É uma escola. Nós somos seres espirituais, experimentando esta vida aqui para nos aprimorarmos e chegarmos no néctar, que é o amor de ser o que somos. O mais puro amor. Entender que o abandono é um instrumento para que eu passe a me amar e amar a humanidade. Para eu conseguir amar verdadeiramente um palestino, um hinduísta, um indígena, sei lá, todos, o mendigo, entendeu? É um processo. Porque quando eu curo em mim o abandono, eu não abandono mais. E eu não fico mais sensibilizada e nem guerreira. Porque ele abandonou, porque ele é ruim, porque ele isso, porque aquilo outro. Eu saio desse lugar. E digo, mais um ser humano experimentando um sentimento difícil. Porém, adubo para o amor. Essa é a parte que eu queria chegar. Sem esses sentimentos, aqui nesse planeta, você não experiencia a glória divina, que é o amor. Então o segredo é o amor. Olha aí. É onde você vai chegar. Minha gente, infelizmente o horário de Maru já chegou, já terminou o horário dela, porque ela tem que trabalhar agora. Eu gostaria muito de poder ter Marúcia todo dia aqui com a gente, abrilhantando nossas manhãs, né, nesse quadro que não poderia ter outro nome, Te Desejo Vida, né? Inclusive tem até uma música para isso. Mas agora são 9h42, a Maru tem que se despedir porque ela tem o trabalho dela e ela faz esse trabalho com a gente de maneira voluntária, vem aqui passar para a gente as suas experiências de vida, seus conhecimentos preciosos, trazer luz para quem está nos ouvindo, para que as pessoas que estejam nos ouvindo reflitam sobre tudo que foi dito aqui hoje, que essa reflexão traga vamos dizer, uma direção, né, na sua vida, no dia a dia, naquilo que você está enfrentando, naquilo que você está passando. Maru, muito obrigado, é um prazer tê-la de volta novamente. Eu que agradeço. Espero que não suma por tanto tempo mais. Fez falta. Você, mais do que eu, sabe que esse sumiço não foi para ser jogado no lixo. Muito pelo contrário, foi para resgatar inúmeros sentimentos densos. Eu precisei voltar para Teresina, enfim, muitas questões de cura. O que eu queria aqui finalizar a minha fala com vocês, primeiro agradecer, eu tenho familiares aqui comigo no Instagram, muito obrigada pelo prestígio, vai ficar gravada essa live, e falar sobre a beleza de se reconstruir, de se redescobrir, e que a gente possa fazer as pazes com esse impulso para frente, da qual numa corrida você vai ver que você precisa dar um passo para trás para ir para frente. Então a vida é feita disso e disso. Desse pêndulo que nos leva para lá e para cá. Mas que na verdade, se você tiver um objetivo, o que é que eu quero? Eu quero experimentar uma humanidade melhor em mim. E como célula da humanidade, eu quero chegar onde muitos já chegaram. Porque se você olhar para a humanidade, tem gente buscando verdadeiramente ser melhor. Então, está cheio de exemplos. Agora, com o que é que você conecta? Se reconecte com a humildade de sonhar e ousar ser um ser humano melhor. E perceba que recomeçar, que todos os dias são sagrados, que você é sagrada, que nós somos sagrados. E que a humanidade toda está tendo chance, sim. Porque hoje tem informação para todos, através da internet, através do que você buscar. Então, o pior abandono é o autoabandono. É dele que surge toda essa miséria que a gente vive. Então, que você possa olhar para os seus abandonos, agradecer pela chance de vê-los, talvez através da minha fala você tenha,
e dizer, assim como eu ouvi Márcia falando, como eu posso curar em mim esse sentimento que tem causado tanta dor na minha vida, tanto sofrimento. Não se abandone, ou seja, se recomece a estudar, recomece a se buscar, recomece a orar, recomece. Não tem fim a vida. Se a vida não tem fim, você pode recomeçar sempre. É com isso que eu termino a minha fala. Muito obrigada. Obrigado, Maru, por ter vindo aqui hoje. Um grande abraço.